Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a essa série de mensagens que nós temos procurado compartilhar com as pessoas sobre o alerta, sobre esse alerta que nós temos divulgado para as pessoas da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Evento este que vai acontecer. Esse mundo em que nós vivemos, ele tem um desfecho. Ele vai ter um fim. Não pense as pessoas que vai vir um grande político, um grande estadista, que vai ser aquele que vai desenvolver neste mundo um país da maravilha, que não vai. As profecias da Bíblia diz que nós iremos viver dias difíceis aqui neste mundo. É o que a Bíblia diz. Tanto que o apóstolo Paulo, quando pregava para a igreja de Éfeso, ele disse: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Eu digo uma coisa para vocês, meus irmãos. Aquelas pessoas que são crentes, cristãs, evangélicas, que carregam aí um desses títulos, se elas nesses dias que nós estamos vivendo, elas não se firmar na palavra de Deus, elas vão desabar. Se as pessoas não procurarem viver isso que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 24, aonde diz os dois fundamentos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordar os rios, separar os ventos, soprar os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Então a Bíblia está dizendo, quando a pessoa ela ouve estas palavras, ela ouve, ela toma conhecimento dessa palavra e ela as pratica, ela é uma praticante da palavra de Deus, ela é uma pessoa que ela procura viver a palavra de Deus, porque, pessoal, desculpe-me aqui, o diabo não quer que você pratique a palavra de Deus, porque ele foi o primeiro a se rebelar. Ele sabe muito bem, pessoal, ele sabe muito bem das consequências que acontecem com as pessoas que não praticam a palavra de Deus. Porque ele, Satanás, ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus. E ele também tem o seu desfecho, como a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 20, que fala que ele vai ser lançado para dentro do lago, o lado de fogo e enxofre. Então, desde a fundação do mundo, o diabo trabalha para colocar a criatura, aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, para colidirem com Deus. Desde o início da Bíblia, o diabo incita o homem, o ser humano, a deixar de dar ouvido à palavra de Deus. Para quê? Porque ele quer o quê? Olha o que acontece com a pessoa que ouve a palavra de Deus e não as pratica. E todo que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína.
É o que diz a Bíblia. Para as pessoas que vivem aí, pessoal, sabe, ouvindo a palavra de Deus, mas não a praticando. Praticando em que sentido? Praticando de se entregar para Deus, de abandonar os seus pecados, de se converter de fato, de verdade, não ser um mero visitante de uma placa de igreja, não ser um escravo de campanhas de uma placa de igreja, não ser como aquele povo que buscava Jesus, não por causa de Jesus, mas porque ele tinha multiplicado o pão e o peixe. Porque tem pessoas que só vão até o Senhor Jesus por causa de bênçãos. Por causa de bênçãos. Por isso que quando vem os ventos, né, quando cai lá a tempestade, que bate contra a vida da pessoa, porque, pessoal, essas tempestades, esses ventos, você veja que o vento veio sobre aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, e veio também para aquele que ouve e não pratica. O vento está sujeito a vir para todos nós. A única diferença que vai acontecer é se a pessoa está pautada na palavra de Deus, ela confia, ela está praticando, ela está ali praticando. Ainda, pessoal, que ela tenha que, ao praticar a palavra de Deus, ela tenha que aborrecer a muita gente, começando por ela mesma. Ela tenha que abnegar muitas coisas, ainda que ela tenha que fazer isso. Mas a Bíblia diz que ela permanece firme, porque a pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus está edificando a casa sobre a rocha, que é Jesus. Que é Jesus. Porque nós vivemos num mundo em que o diabo vai investir pesado sobre a igreja de Cristo. Nós somos inimigos mortais do diabo. O diabo nos odeia. O diabo, ele nos odeia. A Bíblia, Jesus disse, o vosso adversário. Jesus disse, pessoal, o vosso adversário. O diabo é o nosso adversário. Ele é o nosso adversário que anda em derredor de nós, rugindo como leão. Então é preciso que a igreja de Cristo, que aqueles que servem a Jesus, eles venham se procurar orar mais, se envolver mais com Deus, avivar a sua fé por meio da leitura da Bíblia. Tem que estar lendo a Bíblia constante. Eu já lia, leia mais, tem que orar mais, tem que procurar andar no Espírito, senão as vozes do diabo vai encher o coração dela, como encheu o coração de Ananias e Safira. E é isso que você quer? Você quer ser como aquela casa ali que caiu e grande foi a sua ruína? Ou você quer ser como aquela casa que pode vir acontecer o que acontecer, mas você está sendo sustentado pela palavra de Deus? Porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. E o Senhor nos guarda. Pode vir o vento, vai vir o que tiver que vir, mas nós vamos estar guardados nele. Nós vamos estar guardados nele. E não só guardado, pessoal, aqui nesse mundo, mas guardados para a vida eterna. Por exemplo, quantas são as pessoas que já morreram em Cristo Jesus? Quantas são as pessoas que já partiram dessa vida, mas partiram com a sua vida entregue para Jesus? Um dia elas vão ressuscitar. Elas não vão permanecer mortas. Um dia elas vão ressuscitar para ir de encontro ao Senhor nos ares, nas nuvens, num corpo celestial. Como nós também, se nós permanecermos vivos até a volta de Jesus, através do arrebatamento, nós também seremos transformados no abrir e piscar dos olhos num corpo celestial e vamos para o encontro dele nos ares. Essa é a minha esperança. É isso que eu espero, pessoal. E por isso nós temos vindo aqui e falar para as pessoas, alertar as pessoas, para que elas possam se entregar a Jesus. Para que elas possam entregar a sua vida a Jesus. Não permitir que o diabo ele continue
afetando as suas vidas ou impedindo que elas tenham esse encontro com Deus. Tá certo? Veja o que diz em João capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi isso que ele disse lá no livro de Ezequiel 18, que ele não tem prazer na morte do perverso. Ele não quer que o perverso pereça, mas ele quer que o perverso seja salvo. Mas o perverso não quer entregar a vida para Jesus. O perverso não quer se arrepender dos seus pecados. Olha o mundo que nós vivemos. Pega aí as notícias. As pessoas são mais amigas dos prazeres que amigas de Deus. Veja como está o mundo que nós vivemos, pessoal. É orgia e prevaricação para tudo quanto é lado. Nós vivemos em um mundo em que a iniquidade ela tem se multiplicado desenfreadamente, como aconteceu naquela época de Noé, que Deus disse: eu me arrependo de ter feito um homem. Como aconteceu na época de Sodoma e Gomorra, que Deus olhou e viu que o pecado do homem se agravava. Nós vivemos num mundo em que o pecado do homem se agrava cada vez mais. A crueldade, pessoal. Cada vez mais as pessoas estão mais cruéis, cada vez mais as pessoas estão mais sem amor. Não existe amor, pessoal, neste mundo. Existe sim avareza, amor às coisas, amor ao dinheiro. Existe sim, pessoal, sensualidade existe nesse mundo, pessoal. Esse mundo está caracterizado às obras da carne, às obras do diabo. E por isso que nós temos visto o diabo trabalhando tanto nesse mundo. O que nós queremos alertar você é o seguinte: Jesus vai vir buscar a igreja dele. O tempo está expirando, meu irmão. O tempo está expirando. O tempo está chegando ao fim. Jesus está vindo buscar a igreja dele. E nós temos que nos preparar, nós temos que estar preparados. Você veja, a gente fica vendo, né? As pessoas se preparam tanto, pessoal. Elas ficam aí se preparando, e é festa daqui, festinha dali, né? Nós estamos vivendo aí uma realidade que é essa pandemia, esse vírus maldito que anda por aí, né? A gente fica vendo e as pessoas pensando quantas pessoas já morreram. É artista, é político, é personalidade, entendeu? Esse vírus não está escolhendo quem vai levar. Mas, meu irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você vai ficar na morte? Ou você vai ficar com aquele que venceu a morte e tem o poder de te ressuscitar? Porque é com esse que eu estou. É com esse que eu estou. Meu irmão e minha irmã, saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. Aceite Jesus aí onde você está. Você está me ouvindo agora? Levanta a sua mão para Jesus e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Fala para Ele: perdoa meus pecados, eu te aceito como meu Salvador, porque eu quero viver a eternidade com o Senhor. Você está num presídio, está no leito de dor, você não importa onde você esteja, Ele perdoa seus pecados. Você está com uma arma na mão pensando em cometer o suicídio? Não faça isso. Toma uma decisão agora. Entregue sua vida para Jesus. Porque você vai ver como é que o Espírito Santo vai dirigir, vai mudar a sua vida. Tá certo, meu irmão? Ouça a palavra de Deus e pratique para que a sua vida seja edificada na rocha. Tá certo? Que Deus abençoe a todos e esteja conosco no arrebatamento, porque é lá que eu vou estar, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.